Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, lá do campus de Itambé-Açu. E hoje eu vou fazer aqui nessa aula uma breve introdução sobre a gestão ambiental. Bem, quando a gente pensa em gestão ambiental, né, se a gente for pensar no termo em si, gestão, ele nos remete a gerir, né, a controlar, a administrar ou até mesmo ao manejo, né, de alguma coisa. Já o termo ambiente, ele nos remete aí a uma série de coisas, mas no geral, né, no senso comum, toda vez que a gente fala gestão ambiental, isso nos traz à mente gestão dos recursos naturais. Mas o termo ambiente em si, ele tem a ver com o ambiente artificial, que aí inclui o espaço urbano, as cidades, ele também traz, claro, o meio natural, que aí inclui os recursos naturais, como, por exemplo, o ar, o solo, a água, e também traz o ambiente cultural. Como, por exemplo, né, o que está inserido nesse ambiente cultural? Seriam os costumes, as tradições de danças, culinárias, coisas específicas de um dado local. Então, assim, o termo gestão ambiental, gente, ele é muito amplo. A gente geralmente pensa em recursos naturais e meio ambiente, mas existe aí um leque, tá, de ambientes que são incluídos no gerenciamento no gerenciamento ambiental. Bem, como conceito, existe uma gama de conceitos, né? Eu coloquei aqui um para vocês, na verdade dois. Um deles diz assim, que a gestão ambiental é um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que consideram a saúde, a segurança das pessoas e a proteção ao meio ambiente como fatores essenciais para uma boa qualidade de vida. Então, vejam só, esse conceito de meio ambiente, ele está muito ligado com a qualidade de vida, né? Ele inclui saúde, segurança, para vocês desmitificarem aquela ideia de que gestão ambiental tem só a ver com ar, água, solo e floresta. Não é bem assim, tá? Inclui muito mais coisas. Nessa disciplina, claro que o nosso foco é o meio ambiente, mas o termo em si, ele é amplo. Outro conceito diz que a gestão ambiental é um ato administrativo, né, do uso dos recursos naturais de uma maneira ecologicamente correta, sem reduzir a produtividade e a qualidade ambiental. Olha aí um ponto importante. A gestão ambiental, gente, ela tem aí, caminhando juntamente com ela, o desenvolvimento econômico, a produtividade. Então, não é apenas focada no meio ambiente, né, na preservação dos recursos naturais. A gestão ambiental, ela também tem um foco aí de melhorar a produtividade, né, de gestionar o recurso de tal maneira que isso seja bom para os dois lados, né, por exemplo, tanto para o lado do desenvolvimento econômico quanto para o meio ambiente. E dentre os objetivos, eu coloquei aqui para vocês a melhoria contínua, né, das questões ambientais, claro, através da criação de uma política ambiental. A gestão ambiental também visa promover a compatibilização das atividades com qualidade e a preservação do patrimônio ambiental. Hoje em dia, pessoal, não se fala de gestão ambiental sem desenvolvimento sustentável, né? Tudo hoje, quando se trata de meio ambiente, a gente sempre pensa de uma maneira sustentável. Então, entre os objetivos, existem outros também, além desses que eu já citei, que inclui o uso dos recursos naturais de forma racional, a adoção de sistemas de reciclagem, tratamento e utilização da água e dos outros recursos naturais aí de maneira racional. Gente, a gestão ambiental, ela é muito voltada para empresas, ela é muito voltada para o melhoramento de processos. Por isso, entre os objetivos também existe a criação de produtos, né, que provoquem menos impacto ambiental, treinamento de funcionários para afinar esse olhar para a sustentabilidade, a criação de programas pós-consumo, né, para que produtos sejam retirados, né, sejam descartados corretamente. Aí entra a logística reversa, que aquela política que coloca o consumidor e o produtor como responsável pelo descarte, né? Uma empresa, ela não só
te vende um produto, mas ela também é responsável, né, pelo tipo de descarte. Então, existe um canal aberto entre o consumidor e a empresa, para que na hora que ele vai descartar aquele produto, ele possa fazer isso de uma maneira que seja ambientalmente segura. Então, assim, tem muitas coisas na gestão ambiental que são voltadas aí para o gerenciamento, né, de empresas, tá? Bem, a gestão ambiental, gente, é a nossa relação com o meio ambiente. Ela não nem sempre, né, foi do jeito que é hoje. Então, se a gente parar e pensar, por exemplo, né, no homem das cavernas, ele sempre utilizou os recursos, sempre utilizavam os recursos ambientais, né, os recursos naturais. O homem das cavernas, por exemplo, ele utilizava ali, ele se assentava numa dada área e utilizava daqueles recursos, né? Podia ser a água, a vegetação, o animal, caçava para comer, usava as peles para se vestir. E aí, quando esses recursos se esgotavam, né? Quando ele percebia que ali, por exemplo, a caça já estava ficando muito escassa, ele simplesmente migrava para uma outra região. Então, durante muitos anos, não existia essa preocupação com os recursos naturais, até porque a utilização dos recursos ocorria de uma maneira diferente. Entretanto, após a Revolução Industrial, vamos pensar aí mais ou menos 1850, né, quando começou lá a primeira Revolução Industrial, o consumo dos recursos naturais aumentou de uma maneira muito exacerbada, né? Então, com o surgimento das máquinas, com a facilidade na produção devido ao maquinário, os recursos naturais foram cada vez mais extraídos e utilizados. A gente pode só pensar, por exemplo, na questão do maquinário. As máquinas de antigamente eram máquinas que funcionavam a vapor, né? E esse vapor ele era proveniente de onde? Bem, se extraía madeira, se fazia carvão, e esse carvão ele era usado para aquecer a água que gerava vapor, que ia alimentar essas máquinas. E alguns autores já de muito, assim, autores muito antigamente, quando ainda não se falava de gestão ambiental, eles já descrevem isso, né? Que a vegetação ao entorno das cidades, ela estava sumindo, e era justamente porque logo quando começaram a usar o carvão nas máquinas, se pegava a madeira que estava ali disponível mais próximo. Então, as cidades começaram a ficar menos arborizadas e os entornos das cidades também. Então, se aumentou a produtividade, né, por conta da Revolução Industrial, houve aí um crescimento econômico e, como consequência, um comprometimento dos recursos naturais. Aqui nessa foto, vocês estão vendo, por exemplo, na foto aqui de cima, né, é a produção de um carro, e aqui vocês estão vendo muitas pessoas, né, o processo sendo feito aí pelas pessoas. Aqui embaixo, vocês já estão vendo o processo sendo feito pelas máquinas, né? Aqui o número de pessoas reduz bastante. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe esse benefício, mas, por outro lado, também trouxe esse uso exacerbado dos recursos. Gente, quando a oferta, né, de um produto, quando um produto ele é produzido muito, quando a oferta desse produto aumenta, geralmente o mercado trabalha para que a demanda desse produto aumente. Então, como muitas coisas novas estavam sendo produzidas naquele período, foi feito todo um trabalho de marketing para que as pessoas começassem a consumir aqueles produtos que estavam sendo produzidos. Então, o consumo, ele foi meio que atrelado a uma nova forma de vida, né? A partir de então, as pessoas passaram a consumir muito mais os produtos. E o consumo, ele foi ali meio que colocado lado a lado com qualidade de vida. Então, quanto mais eu consumo, maior a minha qualidade de vida. O que a gente sabe que não é verdade. Bem, se o consumo aumenta, né, claro que o descarte de produtos também aumenta. E a Revolução Industrial, ela trouxe isso, esse descarte de maneira muito acelerada, né? Antigamente, por exemplo, né, um sapato se passava por todos os filhos da família e depois ele era doado ainda para uma outra família. Hoje em dia, as pessoas usam um produto, um sapato durante um tempo e às vezes quando não querem mais, né, joga fora, põe no lixo, não tem essa preocupação. Além do mais, antigamente cada pessoa tinha um sapato e hoje em dia, né, cada pessoa tem, não sei, 2, 3, 4, 5, 10 e
muito mais do que isso algumas vezes. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe isso, esse aumento, né, na produção e no consumo de bens. Bem, uma coisa que geralmente a gente não pensa é que esses produtos, né, que nós consumimos, esse ciclo de produção, ele vai gerar impacto. Geralmente a gente pensa muito no impacto na hora que a gente vai descartar o produto, né? Quando a gente vai jogar fora. Mas toda a cadeia produtiva gera um impacto, porque ó, o recurso natural, ele precisou ser extraído, ele precisou ser transportado, ele precisou ser trabalhado ali de alguma maneira na indústria, até gerar um novo produto, até que ele fique pronto, né, para se transformar em um produto. Uma vez que o produto está pronto, esse produto ele precisa ser transportado, né, até uma loja, daí ele vai ser transportado até a minha casa, ou a casa de quem comprar. Então, assim, toda essas etapas, elas envolvem aí danos ao meio ambiente. Existe uma autora que diz, essa figurinha aqui no slide dela, ela fala que nós, né, nos apercebemos apenas de 29% do impacto que os nossos produtos causam no meio ambiente. De fato, quando a gente compra um produto, geralmente a gente não para pensar, né, como que foi a fabricação daquele produto, né, como que aquele produto agrediu o meio ambiente. Isso geralmente não vem à nossa mente, mas na hora do descarte, né, muitas vezes as pessoas pensam, vou descartar isso aqui, vou jogar fora e vai ficar, né, só mais um lixo a mais. Nem todo mundo pensa, mas aí é a hora que geralmente algumas pessoas, né, param para atentar o fato de que aquele produto a mais no meio ambiente, né, ele é mais um lixo. Bem, essa produção, gente, exacerbada, claro que precisou aí dos recursos naturais, como eu estou falando para vocês. Inclusive, aumentou muito a demanda por energia, né? Porque as máquinas, elas funcionam com energia. O transporte também, né? Precisa de alguma fonte de energia. Então, vejam só o que aconteceu. A produção, ela necessita aí, né, da extração de recursos, de fontes de energia desde o princípio. Por isso, gente, se vocês olharem esse gráfico aqui, que fala sobre o consumo global de energia, vocês vão ver que nos últimos anos, esse consumo ele aumentou de maneira exacerbada. Vejam, por exemplo, aqui, a gente tem aqui a linha em vermelho, né, que é o petróleo. Bem aqui em 1910, era quase nada utilizado. E aí, né, com o passar dos anos, olha só a quantidade que a gente tem hoje, aumentou mais de 100 vezes. Então, o que acontece? Toda essa produção, gente, requer energia. E a gente tem que pensar que a extração, por exemplo, de um recurso natural, né, seja ele que vai entrar nesse processo da energia, ou mesmo sendo outro tipo de matéria-prima, vai gerar impacto desde a extração até o momento em que aquele produto é consumido. E por isso, né, o meio ambiente foi ficando cada vez mais sobrecarregado. Bem, essa figura aqui, ela mostra o uso global de energia. Então, vocês podem ver aqui, aqui, na verdade, é a distribuição, né, entre as diferentes fontes, então, indústria, transporte, comércio e residência. Mas essa figura aqui da direita, ela mostra, por exemplo, onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Em 2010, nós estávamos aqui no consumo global de energia. Agora, em 2020, nós estamos aqui. E olha só a projeção para o futuro. É que haja ainda um aumento, né, nesse consumo. Bem, com tudo isso, com todo esse consumo exacerbado de recursos naturais, os governos, até mesmo as pessoas, algumas pessoas, cientistas, começaram aí a se preocupar com as questões ambientais. Se vocês olharem essa figura, é do mesmo local do Rio de Janeiro. Então, olha só aqui, 1758, né? Era um local arborizado ainda, com características naturais. Depois de 100 anos aqui no meio, 1858. E em 1958, vocês podem ver a paisagem totalmente modificada. Então, diante desses fatos, diante da modificação que estava acontecendo na paisagem ao redor, surgiram aí preocupações concernentes ao meio ambiente. Além disso, gente, a última década, o último século, ele foi marcado aí por
inúmeros desastres naturais, né? A gente poderia falar horas sobre desastres naturais. Coloquei aqui para vocês o desastre do Texas, que foi em 1947, se não me engano, que houve aí a explosão, né, de um navio que tinha uma substância super tóxica, e aí essa substância entrou em contato com as águas. Aqui tem um retrato da história de Minamata, que é sobre aquele vazamento de mercúrio em Minamata, uma cidade no Japão, contaminou o meio ambiente, contaminou as pessoas. Vocês sabem que o mercúrio em excesso ele causa problemas neurológicos, então tem uma população, né, existem muitas pessoas ainda hoje que sofrem desses problemas, que nasceram com esses problemas por conta desse mercúrio. Aqui para vocês tem o caso do agente laranja, que era utilizado na guerra, né, para desfolhar a vegetação, e assim os inimigos eles não podiam se esconder. Durante um período, quando uma fábrica estava processando o agente laranja, esse composto ele superaqueceu, e o superaquecimento faz com que ele se torne muito tóxico. E aí, então, acho que milhares de vezes mais tóxico. E aí, ele foi aplicado, né, na folhagem das plantas, isso há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, na verdade. E até hoje existe aí esse contaminante no solo do Vietnã. O agente laranja, ele é adsorvido às folhas, ele não é absorvido, ele é adsorvido. Então, quando as folhas caíram, né, esse contaminante entrou em contato com o solo. E existe solo contaminado até hoje. Essa notícia aqui, ela é de 2019, para vocês terem ideia, do jornal É o País. Bem, além disso, tem catástrofes aí super recentes, né? Como, por exemplo, o caso de Brumadinho, que vocês devem ter acompanhado. Teve recentemente também o vazamento de óleo na nossa costa, na costa brasileira. Vira e mexe na mídia, a gente consegue ver aí notícias sobre vazamentos de óleo, por exemplo, no Golfo do México. Então, é uma coisa que está acontecendo constantemente. Por conta disso, mais ou menos em 1950, 1960, o governo ele mudou a percepção, né, a respeito do meio ambiente e atentou que é necessário gestionar o meio ambiente, já que uma série de problemas, né, eles começavam a atentar para uma série de problemas. E a gestão ambiental, então, daí, né, houve a necessidade de gerir o meio ambiente. A gestão ambiental, gente, ela surgiu aí para minimizar as consequências que são ocasionadas, né, pelo uso desenfreado dos recursos naturais. Então, é por isso que é muito comum se ouvir falar de gestão ambiental hoje em dia em empresas, né? As empresas elas têm que ter um plano de gestão do meio ambiente, de gestão dos impactos que elas estão causando. Existem alguns autores que dizem que tudo bem se os outros setores da empresa não funcionam, mas o setor da gestão ambiental ele precisa ser efetivo e funcional. O governo criou aí muitos órgãos para gerir, ajudar na gestão. Então, a gente tem os órgãos deliberativos, os órgãos consultivos, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, temos os órgãos executores, que vocês conhecem, né? IBAMA, ICMBio, ou a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, ou algum outro órgão que atue aí no seu município como órgão executor. Aliado a isso, veio toda uma legislação ambiental, diga-se de passagem, nós no Brasil temos uma legislação ambiental muito completa, né? Nós temos uma vasta legislação para os diferentes tipos de recursos. Então, por exemplo, nós temos vasta legislação para os recursos hídricos, vasta legislação para o solo, vasta legislação para as florestas, né? Aqui no Brasil nós não temos, não falta lei, né? O que falta é o cumprimento dessas leis, mas existe todo um arcabouço aí muito bom da legislação ambiental. Aí surgiu também o licenciamento ambiental, que é um instrumento muito importante, né? Toda vez que uma empresa, antes dela ser implementada, antes de começar a construção de uma empresa, isso precisa ser licenciado. E surgiu também a ISO 14001, que a gente vai falar mais especificamente aí em um outro vídeo. Bem,
Da ISO 14001, gente, só quero que vocês entendam que a ISO 14001, ela é uma série de princípios, né, como se fosse um selo que as empresas tentam buscar para provar que elas estão ali de acordo com que elas estão causando menos impacto ao meio ambiente. É uma norma, né, da ABNT. Na verdade, é uma norma internacional e aí é utilizada hoje em dia, né, como uma norma da ABNT. Dentre os objetivos, alguns objetivos da ISO 14001, é possível citar aqui que ela busca, né, implementar, manter e aprimorar o sistema de gestão ambiental nas empresas, procura assegurar com que a empresa ela esteja em conformidade com a política ambiental vigente, sempre buscar certificação e registro de gestão ambiental para as empresas, realizar autoavaliações para emitir se essas empresas estão em conformidade com as normas ambientais. Então, é muito bom para a empresa, né, quando ela tem esse selo, porque isso mostra que a empresa segue aí várias normas ambientais. Bem, aliado à gestão ambiental, existem aí muitos instrumentos para gerir o meio ambiente. E eu vou citar para vocês alguns desses instrumentos. Como, por exemplo, a avaliação do desempenho ambiental, que, como o nome já diz, é uma avaliação, né, que busca aí medir o desempenho ambiental de uma empresa, como que isso está ocorrendo ao longo do tempo, se essa empresa ela está seguindo normas, né? Ou por exemplo, se no caso dela não está seguindo alguma norma, se ela não está fazendo alguma coisa dentro do que a legislação manda, se isso melhorou ao longo dos anos. Então, é como realmente um processo avaliativo. Existe também o licenciamento ambiental, né, que eu já falei para vocês. Ele é um procedimento administrativo pelo qual uma empresa, né, um órgão, na verdade, ele vai autorizar uma empresa. O que precisa ser licenciado? Gente, desde a localização, né, onde que aquela empresa vai ser construída, a instalação da empresa, se ela vai fazer alguma reforma, alguma ampliação, tudo isso precisa ser licenciado. E são vários tipos de licença, né? Existe o licenciamento prévio, que é o licenciamento antes de começar a construção. Depois existem outros licenciamentos. O licenciamento ambiental, gente, ele é necessário para muitos tipos de empreendimentos. Então, se vocês olharem no site, por exemplo, aqui no estado do Pará, nós temos lá o site da SEMAS, e aí existe uma lista lá de empreendimentos que precisam ser licenciados. E existe, inclusive, alguns empreendimentos que não estão naquela lista, mas que também precisam ser licenciados. Existe aí como instrumento a avaliação do impacto ambiental, né, que é o processo que vai identificar, prever, avaliar e suavizar os efeitos relevantes sobre o meio ambiente. Então, toda vez, gente, que uma empresa vai causar, né, por exemplo, vai iniciar as suas atividades e já se sabe que aquela atividade ela vai causar algum dano ao meio ambiente, é necessário avaliar esse dano e elaborar medidas prévias já para mitigar esse impacto sobre o meio ambiente, né? Então, é preciso fazer uma avaliação daquele impacto para saber como contornar aquilo. Não é certo que uma empresa, por exemplo, ela vai se instalar e ela vai começar a causar danos ao meio ambiente e a partir daí ela vai tratar aquele dano. Não, o ideal é que a empresa se instale e ali ela já saiba qual é o tipo de impacto, antes de começar a operar, qual é o tipo de impacto que vai causar e já começar a entrar ali com as medidas paliativas, com as medidas mitigadoras, né, para diminuir aquele impacto. Existe também aí como instrumento a educação ambiental, né, que visa sensibilizar as pessoas, os funcionários de uma empresa a respeito do meio ambiente, né? Geralmente aí, hoje em dia já é importante, isso é muito importante nas empresas, então tem empresas que incentivam seus funcionários para esse lado da sustentabilidade. Bem, gente, vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Vocês sabem que qualquer dúvida, vocês podem me contactar através dos nossos canais de comunicação.